7 horas mais 35 minutos, 7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Penhasco, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. E eu quero destacar para você que estamos falando do Setembro Amarelo, que reforça a conscientização e valorização à vida. No Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar com João Carlos Felisberto, coordenador do CAPSP, Marigiane Bianchim, coordenadora da equipe multiprofissional, Taline Trich, psicóloga Atenção Primária, e Gislaine Rosa, psicóloga do CASP. Bom, gente, Setembro Amarelo a gente sabe que é uma campanha fundamental para a conscientização e prevenção do suicídio, e sua relevância no mundo do trabalho é cada vez mais reconhecida, dados os grandes problemas psicológicos, problemas que trazem no nosso dia a dia, a gente carrega consigo, né? Porque, falando bem abertamente, às vezes o gatilho para começar uma depressão pode ser uma crise de ansiedade, a pessoa que está sofrendo, e aí vem a pressão, pode ser do trabalho, pode ser da família, o gatilho nas drogas, né? E aí isso tudo acaba gerando diversos problemas. E a gente acha que é normal, né? A gente vai tomando medicação daqui, medicação dali, faz um tratamento aleatório de lá, acredita em algumas coisas que não leva a sério, né? Falando no modo geral. E quando a gente vê, entra no chamado túnel da depressão e parece que a gente não consegue ter mais volta. Eu acredito que até a principal dificuldade, e vocês podem falar melhor do que eu, é o fato de não conseguir muitas pessoas se abrirem e externar, porque externamente você olha para as pessoas geralmente e não vê nada errado, né? Nada errado. E quando vê, todo mundo porque geralmente é surpreendido com a notícia do suicídio, né? Bom dia para vocês. Gostaria muito de fazer essa introdução porque é importante que as pessoas prestem atenção hoje. Vou começar aqui pelo João Carlos. Cacalo, obrigado aqui pela presença nessa manhã. Então, Setembro Amarelo representa tudo isso, né? E é importante de profissionais como vocês analisando de perto, vivendo de perto tudo isso, né? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Hoje é o Dia Mundial aí, né, de prevenção ao suicídio, né? Então nós aí da rede de atenção, né, o CAPS, o médio risco, né, estamos aqui para tirar algumas dúvidas, né, e falar sobre esse tema, né? É importante falar, né? Então nós aí iniciamos algumas atividades, né, intensificadas para prevenir o suicídio. O suicídio é muito prevenível, né? Porém precisa identificar, precisa olhar esse comportamento dessa pessoa, desse familiar, né, desse amigo, e saber o que está acontecendo, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a prevenção ao suicídio. E é impressionante, eu quero já cumprimentar na sequência. Eu vou dar na sequência que está aqui, tá, gente? Eu vou para a Marigiane primeiro, nesse sentido. Marigiane, a gente conversa já há um bom tempo. Pode usar esse aqui, viu, gente? Ó, esse daqui está disponível para isso também. Pode puxar ele mais para frente. Aí. Isso. Olha, Marigiane, a gente já conversa há um bom tempo diversas situações, né? Mas essa em particular, né? Principalmente quando entra no contexto familiar, que eu acho que a família pode ser o grande elemento para começar, ou os amigos, né? Que pode ser o começo, as pessoas próximas no geral, pode ser o começo para salvar essas pessoas, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom dia bem. A todos. É muito difícil a gente identificar qual vai ser a pessoa que você vai conseguir se abrir, né? Às vezes é a última pessoa que você imagina, a pessoa vai ter a liberdade de se abrir. Até no momento que você senta a pessoa dentro de um ônibus ou em algum momento a pessoa se sentiu à vontade, ela vai falar para você algumas coisas. O que a gente tem que aprender é ouvir. Eu acho que nós não estamos mais ouvindo, a gente não escuta mais as pessoas, a gente não tira mais tempo para ouvir, para prestar atenção no colega do seu lado e também nas pessoas. Então eu acho que um olhar assim mais atencioso é o que está faltando também. E talvez seja esse um dos motivos também de aumento do suicídio. Hoje a gente tem a liberdade de falar sobre isso, mas por muito tempo o suicídio era um assunto que era proibido ser falado, né?
Hoje não, hoje a gente entende que ele é importante ser falado, ser comentado, trazer à tona, porque tudo que é visto perde a força, né? Então, eu acredito que se você precisa falar, com certeza vai ter alguém que vai querer te ouvir. Mas para isso você tem que se abrir também, trazer essa comunicação de alguma forma. Porque alguém vai olhar para sua dor e vai trazer uma solução para ela. Existe sim uma solução, mas a gente precisa só saber como chegar nessa solução. Bom, eu vou conversar agora com a Thaline, porque nesse sentido a gente vai vivendo o Setembro Amarelo para reforçar principalmente essa mensagem. E eu acho que a Marijane foi muito feliz no que ela falou, porque o Cortella mesmo sempre comenta, né? A gente só critica o que não entende, né? Quando a gente passa a criticar, atacar determinados movimentos, é porque a gente não compreende, né? A partir do momento que a gente começa a compreender, ou seja, viver um pouquinho na pele daquele que está, ou principalmente ter a sensibilidade de entender, né, o que o outro está passando, e que somos pessoas diferentes. O teu problema não é o meu problema, né? E em cima disso, né, Thaline, a importância do diálogo. Bom dia a todos. Bom dia. Realmente, só complementando o que a Mari falou, além de você observar o outro, escutar o outro, é também você começar a se observar, né? Muitas vezes a pessoa já está com uma insônia instalada, ela está tendo algumas crises de ansiedade. Mas vem do nada. Do nada do quê? Por que do nada? Né? Esse questionamento, e talvez isso ajude até a que a pessoa se impulsione a procurar algo. Né? Você também falou antes, né, sobre o tratamento. As pessoas fazem tratamento medicamentoso, mas algumas, a grande parte que chega ali para nós, para avaliar novamente, porque ali a gente faz uma avaliação prévia, né, quando chega na atenção primária. Muitas delas não fazem o tratamento, né? Começam a tomar medicação, param por conta, começam o atendimento psicológico, param por conta. E lembrando que saúde mental não é só com a psicologia, é um todo, desde a nutrição, a atividade física, a conversa com um amigo, ter momentos de lazer, né? A gente não está imune às coisas que vão acontecendo na vida da gente, estresse, essas coisas vão acontecer. Então a gente poder pensar na prevenção é a melhor saída. Acho que é um pouco instintivo, né? A gente pensar, primitivo, na verdade, a gente pensar no problema à frente, no problema futuro, né? Eu acho que é meio que uma forma que a gente aprendeu para sobreviver na vida. Só que no mundo que a gente vive hoje, a gente, de certa forma, a gente fica pensando e amassando, vou colocar de uma forma bem leiga, amassando problemas que nem aconteceram e que talvez nem vão acontecer. E isso, na minha opinião, hoje, no meio que a gente vive, em qualquer profissão que você converse, eu tô assustado assim com principalmente a galera da minha geração para baixo, que você conversa, que tá com crise de ansiedade, gente. E a gente sabe que a crise de ansiedade é o primeiro. Então, assim, e aí você conversa com a pessoa, como vocês falaram, algumas pessoas se abrem. Não é um problema. Não existe um problema, mas é formulado isso na cabeça da pessoa. Ô Gislaine, bom dia para você, obrigado pela presença aqui também. Como que a gente vai conseguir driblar isso? Porque daqui a pouco vai chegar ao nível de epidemia, algo dessa proporção, né? Porque tá muito comum, né? Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Realmente você tem razão, o número de pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, ultimamente parece estar aumentando muito. A gente recebe todo dia vários casos de entrada ali no CAPS. E aí geralmente tem transtorno de ansiedade, a crise de ansiedade e a depressão, né? Que geralmente estão associados. Mas a gente vê que, pelo que a gente atende ali dos pacientes, eu estou há 5 anos no CAPS, já trabalhava alguns anos antes em outros locais, é um acúmulo de situações que a pessoa vai tendo ao longo da vida e ela acaba que vai protelando o pedido de ajuda. Por isso que as campanhas falam muito em procurar ajuda, em falar a melhor solução e por aí vai. Porque quando a pessoa procura ajuda, conversa com alguém, seja um membro da família, um amigo, um profissional, mas pede ajuda. Sim. Mesmo que ela não saiba o que fazer, ela precisa pedir ajuda, porque aí tem como se buscar uma ajuda profissional. Normalmente a depressão ela é uma doença, né, diferente da tristeza. Às vezes a gente fica triste porque aconteceu um problema, mas aquilo passa.
Agora a depressão não, ela já é uma doença, então a gente já precisa de um tratamento, de uma ajuda. E às vezes a pessoa não vai sozinha. Então se você identifica alguém na sua família, ou no trabalho, ou amigos que tem isso, às vezes vale a pena conversar com essa pessoa, se oferecer para levá-la, por exemplo, a um posto de saúde, quando você vê que é uma situação que precisa de um tratamento, porque muitas vezes a pessoa sozinha, ela não consegue ir. E aí esse acúmulo de coisas vai adoecendo. E a gente vê que isso muitas vezes começa desde criança, pode ser uma criança, um adolescente, e aí o tempo vai passando e vai acumulando, né? É só complementando, às vezes tem alguns familiares que são muito resistentes quando falam de psicologia. Então, uma dica seria, vamos lá no médico consultar para ver teus exames, se está tudo bem, se está faltando alguma vitamina. E nisso a gente entra, né? De repente, até conversar com o médico, depois, tem como encaminhar para o psicólogo? A gente tem muitos tabus idiotas, né? Achando que psicólogo é coisa de louco. E eu falo assim, eu vou acrescentar aqui, o Cacalo pode complementar e trazer com propriedade. Mas, gente, você já pensou naquele dia super estressado? Que você tá assim, que você não se acaba com o teu corpo? Você já pensou em fazer uma massagem massoterapeuta para relaxar? Relaxante, para tirar... Olha, é uma coisa, a cultura asiática, por exemplo, isso tem dentro da família, pessoas que fazem, então, tão importante que é, porque primeiro a gente tem que entender o nosso corpo e nossa cabeça, né? A saúde mental hoje, ela é fundamental, né, Cacalo? E esse tema tem que estar, a gente tem que, com o mundo que está vivendo, isso tem que estar dentro, tem que ser assunto da família, né? Isso mesmo. Bom, eu trouxe algumas coisas aqui, né? Sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Então, como que tudo isso começou, né? Esse uso da cor amarela, né? Ela inicia nos Estados Unidos, né? Um jovem chamado Mike. Então ele tinha um Mustang amarelo, né? E ele acaba tirando a própria vida. Ele foi encontrado sem vida dentro do carro dele. E essa família, então, ela pega essa situação e começa a espalhar na cidade, no Colorado, e se espalha para outras cidades também e difunde. Por todos os Estados Unidos aí, e entregando fitas amarelas, né, para lembrar do jovem Mike. E no Brasil, então, em 2014, né, através do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, com o número 188, que atende, né, as pessoas 24 horas por dia, eles adotam essa campanha junto com o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então eles estabelecem aí o setembro no Brasil como mês alusivo à prevenção ao suicídio, né? Mas é importante a gente falar, né? O que é ideação suicida, o que é tentativa de suicídio e o que é o suicídio. São três coisas diferentes, né? O que é ideação? A ideação é aquela pessoa que refere-se a ideias, ela tem pensamentos de estar morto ou de querer tirar a própria vida, né? Então nós temos nosso documento que norteia a rede, que é a estratificação de risco. Então lá, por exemplo, tem a ideação e tem a ideação com planejamento. Então essa pessoa que tem uma ideação com plano, eu vou tirar a minha vida no dia tal, às 10 horas da manhã, tomando medicação, né? Isso é grave, isso é gravíssimo. Ela tem um plano de fazer isso, tá? É muito mais grave, claro, né, do que aquela pessoa que só está com ideias. Então a gente precisa, a sociedade, todos nós devemos observar isso, né? As falas que ela diz, né? Não sei o que está passando na sua cabeça, mas eu posso observar o seu comportamento, né? Então é importante. A tentativa, então, é um comportamento lesivo, né, com um desfecho não fatal, na qual há evidências de que o indivíduo tinha a intenção de terminar com a própria vida. Então ele teve um comportamento, ele tomou medicação, ele fez algumas coisas que queriam acabar com a própria vida dele. Elas podem ser de duas maneiras: planejadas, como eu falei, ou impulsivas, né? Acontecem muitas tentativas e muitos suicídios impulsivos, principalmente pelos homens, né? As mulheres tentam mais, mas os homens são mais letais na sua coragem. Uma exemplificação disso, tipo, o cara que terminou um relacionamento, dívida impagável, essas coisas no impulsivo. Perfeito. E o suicídio, então, né, só pra gente... é o ato deliberado, né, intencional de causar a morte de si mesma. A pessoa... E ali deve estar evidente, porque nós temos muitos casos subnotificados. Então, o
cara caiu da janela, o cara bateu o carro, o camarada foi atropelado com a moto. Será que foi um acidente? Né? E os dados epidemiológicos no Brasil, são absurdos, tá? 15.500 pessoas tiraram a própria vida em 2023. Isso é interessante, porque até hoje eu não ouvi ninguém falar a respeito desse, porque a gente fala de dados da dengue todos os dias, toda semana, né? E esse é um dado que realmente 15 mil pessoas, gente, é mais que a maioria das nossas cidades aqui em volta. Eu me recordo agora que no meio da pandemia lá, pandemia da Covid-19, a gente estava comentando no CAPS, na nossa região acabou morrendo ali umas 15 pessoas naquela semana de Covid, e se mataram 8 na região. Meu Deus. Na região. Então assim, um suicídio a cada 34 minutos e uma tentativa a cada 30 segundos. Isso dados da OMS, tá? Cacá, me explica uma coisa. Eu fiquei... quando você citou o primeiro item, que é a pessoa que se programa, né? A pessoa que agenda, infelizmente, a própria morte. Você falou que tem alguns gatilhos. A pessoa deixa, na forma de falar, algum entendimento. Pode dar alguns exemplos disso, que é muito importante. De repente alguém está nos ouvindo e está passando por uma situação dessa e não consegue identificar, né? Aqui a gente tem esses fatores de risco que toda a rede trabalha com eles, né? Uhum. O que é um fator de risco alto para o suicídio? Né? Então, uma tentativa de suicídio recente. Aquela pessoa que tentou, se entre nós 5 aqui, você está tentando, você, obviamente, é o caso que a gente precisa, né, estar mais atento, né? Então, presença de transtorno mental, fatores individuais como o uso de álcool e outras drogas, quando a pessoa, o profissional ou o familiar percebe uma desesperança muito grande, doença e dor crônica, fatores biológicos, né, genéticos, história familiar de suicídio, isso é muito importante, a gente tem que fazer essa pergunta. Fatores sociais e ambientais. O exemplo aqui é o desemprego, por exemplo, um fator social, né? E fatores culturais também, né? A sociedade, ela pode atuar como um fator de risco ou como um fator de proteção. Existem sociedades onde as pessoas se matam mais. A gente fez o curso aí, fala Sri Lanka, Coreia do Sul, são países que têm índices de 36,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Brasil é 6,5. Né? Pra você ter olha a diferença, né? No Brasil é 6,5. Nas aldeias indígenas aumentam para 15,2. Né? As aldeias. Então, é importante falar sobre isso, né? Eu só queria aproveitar e complementar, que é uma coisa bem importante que eu acho, é um mito que tem de que as pessoas que falam que querem morrer, elas não se matariam. Então isso é importante a gente prestar muita atenção, porque isso é um mito. Não quer dizer que a pessoa falar que quer morrer, ela não vai morrer, ou é para chamar atenção, que é o que muitas pessoas pensam. É só para chamar atenção. Ou mesmo que seja uma criança ou adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, dependendo da idade. Então é preciso estar atento. Se a pessoa vai realmente tentar, a gente nunca tem como saber. E como o João falou, a gente não tem como saber o que se passa na cabeça da pessoa de fato, né? A não ser aquilo que ela fala ou os comportamentos dela. Sim. Então, se a pessoa mudou um pouco, mudou os seus hábitos, ela está mais isolada, ela chora com muita facilidade, enfim, a gente vai observando o comportamento da pessoa para a gente saber se realmente ela tem algum risco. Conversar com essa pessoa, ouvir essa pessoa, ver o que ela tem para dizer, né? Não deixar ela sozinha e isolada. Então, assim, se a gente dá a oportunidade que a pessoa fale, que ela expresse o que ela sente, a gente consegue entender isso melhor, né? E buscar uma ajuda. E às vezes precisa de ajuda profissional, porque às vezes o familiar ele não tem esse conhecimento. E às vezes para a família nem sempre a pessoa se abre também, né? Às vezes ela se sente mais à vontade de falar com um desconhecido, né? Um profissional, do que às vezes com a família, né? Então isso tudo é muito relativo. 7h mais 7h55. Quero agradecer a todos pela presença. Eu acho que já trouxemos um pouco mais de clareza para quem nos ouviu e que a gente possa falar mais vezes sobre esse assunto, não só no Setembro Amarelo, mas sim a gente se coloca à disposição aqui no jornalismo, na Rádio Jornal, para que a gente traga pílulas, de repente, durante o mês. Cada mês a gente falar mais, trazer assuntos mais pontuais, exemplificar,
né, que é muito importante para que as pessoas também possam entender que sim, esse é um assunto que tem que ser falado, inclusive dentro do contexto familiar, na rodinha de amigos. Isso tem que ter total ciência para que a gente consiga prevenir. Esses números que o Cacau trouxe aqui, mais de 15 mil, é uma coisa assustadora, que geralmente são mortes inúteis, né? Que não tinha um motivo para acontecer, né? Não existia uma causa, e a causa é totalmente prevenível, com a vida inteira pela frente, né? Infelizmente isso acontece. Gente, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. 7h56, vou para um intervalo rapidinho. Na sequência eu volto para destacar as informações do esporte. Jornal da Manhã.